Olá, boa noite, bem-vindo a todos. Estamos aqui novamente reunidos, planetadigital.help. Denise Argemi, Heloísa Freitas e hoje a nossa convidada, Luísa Stern, para mais uma conversa virtual. Hoje o nosso tema é Mulheres na Política. Vou ler para vocês o currículo da Luísa. É mulher transexual, advogada, contadora, militante dos direitos humanos e dos direitos LGBT, vereadora suplente pelo PT de Porto Alegre, morando em Portugal desde o final de 2019. Bem-vindo ao Planeta Digital, Luísa. Contigo, Denise. Boa tarde, Luísa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Luísa está 5 horas adiante, a Luísa está em Portugal. Luísa é uma velha amiga, uma velha companheira. Luísa, nós sabemos, então, que tu saíste do Brasil por conta do cenário político dos últimos anos, né? Fomos parceiras de gás lacrimogêneo em Brasília, como lembrávamos outro dia, quando a polícia fazíamos a Marcha das Mulheres durante a Conferência Nacional da Mulher para a Construção de Políticas Públicas. De lá para cá, as coisas têm piorado bastante. Então, eu queria te perguntar, queria que tu falasse daí, qual é a tua visão com relação a este cenário atual, que ficou ainda pior do que nos últimos anos. Depois, nós gostaríamos de falar um pouco da mulher na política, como é que a Luísa insere, como é que a Luísa vê. E depois, sobre as pautas LGBT, gostaríamos de saber também o que significa uma pessoa trans. No final, então, a Heloísa vai fazer aquela parte mais intimista, para nós conhecermos quem é a Luísa, mulher, no século XXI. Então, eu gostaria que tu contasse mais ou menos para nós, de uma forma bem transparente, por que é que tu deixaste de viver no Brasil? Bem, em primeiro lugar, boa noite, Denise, boa noite, Heloísa. Muito obrigada pelo convite para participar do Planeta Digital, né? Bem, tu já falasse um pouquinho daquilo que a gente enfrentou lá no começo, né, do golpe de 2016, né, e a gente estava na Conferência Nacional de Mulheres, na semana em que a Dilma teve que sair do governo, né, e das bombas que a gente tomou na véspera, né, na noite da votação no Senado. Bem, de lá para cá, as coisas, a situação política vem piorando, né, e para mim, assim, saturou, virou o ponto que eu achei que não dava mais para aguentar, foi na eleição de 2018, com a vitória do Bolsonaro, né? Ali eu decidi que para mim tinha saturado, eu não queria mais ficar vivendo no país governado por um extremista de direita, por um fascista, né? E a partir dali eu comecei a pensar em saídas, né? Eu já tinha, em algum momento, por algum motivo de pesquisar a questão de turismo, de viagem, visto que Portugal, Espanha, tem categorias de visto especiais para pessoas aposentadas. E aí resolvi pesquisar mais fundo essa possibilidade de visto, né? Eu já tinha me aposentado lá no Brasil antes, em 2014, né? Apesar de tudo, eu não sou tão novinha assim, né? Conseguia... Mas não parece aposentada para nós. Enfim. Então, aí resolvi marcar logo no final de 2018 uma primeira viagem aqui para Portugal para conhecer, né? Vim, passei 15 dias aqui, gostei muito do país, da forma como fui tratada, enfim, da qualidade de vida, tudo mais, né? E aí comecei, de fato, a me preparar para vir, né? E tu não foste sozinha, né, Luísa? Como? Que a gente sabe que tu não foste sozinha, né? Tem uma presença constante que nós sabemos. Ah, sim, eu trouxe meu filhote junto, inclusive demorou um pouco mais por causa dele também, né?
E eu também atravessei alguns problemas de saúde lá em 2017, 2018, tive fibromialgia, tive mal por muito tempo, assim, com dor crônica, com fadiga crônica em função de fibromialgia. Ainda tenho, ainda sinto dores e cansaço acima do normal, né? Não tenho uma vida de assim extremamente agitada, né? Se eu faço algumas coisas a mais num dia, no outro eu tenho que Já recente. parar, descansar, né? E, Luísa, deixa eu te perguntar. Bem, aí tu, então, agora fixaste residência em Portugal. Nós não vamos dizer o local exato onde tu estás, apenas que é uma cidade litorânea, não é? Nos conta aí da pandemia, qual o cenário nesse país onde tu estás, em Portugal? Como é que tu viste, assim, tu pode nos explicar como é que foi progredindo, desde o início da pandemia, o fechamento, como é que o parlamento, enfim, agiu até os dias atuais? Bem, Portugal é um dos países que tem enfrentado melhor a pandemia, né? E aí eu não sei se também em função da política, em função da disciplina do povo, né? E também porque na Itália e na Espanha, né, países próximos, né, Espanha, país vizinho, a Itália ali do lado também, a 1 hora e pouco de avião, começou a epidemia de uma forma muito séria, né? E os portugueses já começaram a se prevenir antes, né? Aquela coisa de ficar mais em casa, já ter os casos importados que foram chegando foram mais na região norte, no Porto, né? E aí as pessoas já pararam de mandar os filhos para as escolas, já começou a cair o movimento, né? Isso foi logo no início de março aí para vocês, né? Porque Isso, para nós foi na segunda quinzena aqui no Brasil. logo no início de março, né? Aí no dia, se não me engano, 11 e 12, né? Que a OMS decretou Estado de a pandemia situação de global. pandemia. Aí Portugal já estabeleceu uma série de medidas de, de confinamento, de isolamento social. E aí aconteceu uma questão de que, bem, Portugal é parlamentarista, né? Tem um presidente que é o chefe de Estado e tem alguns papéis simbólicos, né? Mas quem governa é o primeiro-ministro, Certo. né? Quem é o primeiro-ministro atualmente aí em Portugal? O Antônio Costa, né? Que é do Partido Socialista. Certo. E aí, como é que funcionou isso? Começou a pandemia, aí quais foram as medidas que ele tomou para levar o parlamento? E o presidente, o Marcelo Rebelo de Souza, que era do PSD, né, Partido Social Democrata, que é mais centro-direita, mas que depois que se elegeu ele está independente, parece que até mais parceiro dos socialistas do que do antigo partido dele. Aí ele foi eleito por uma lista independente? Não, ele era do PSD, Partido Sim. Social Democrata, né? E depois de eleito, ele se tornou independente, ele abandonou o vínculo com o partido, né? E está mais parceiro dos socialistas do que do antigo partido dele. Luísa, desculpe te interrompendo já para pensar isso, para ver uma diferença, porque isso não existe no Brasil, não é? Essa figura só existe na Europa, de a pessoa se tornar independente ou se eleger por uma lista, enfim, sem ter um partido. Então, na verdade, o presidente não pertence a nenhum partido hoje. No momento não. Ok, desculpe. Então, e aí o que é que o Antônio Costa fez, então, como primeiro-ministro e o presidente? Bem, aí o presidente, né, lá no comecinho de março, estava com suspeita de ter contraído o vírus, disse que testou positivo e resolveu fazer a quarentena por conta dele. Ele ficou 15 dias sem aparecer, inclusive sem dar declarações públicas, né? E aí, quando aconteceu a situação de pandemia, estava terminando o isolamento dele, e aí ele já chegou propondo para a Assembleia da República, que é o Congresso de Portugal, uma situação de estado de emergência.
o presidente propondo. O primeiro-ministro discordava, porque o estado de emergência é uma situação muito grave. Portugal nunca tinha atravessado por isso, passado por isso em tempos de democracia, né? Só lá atrás, na ditadura salazarista, né? Passou até por situações piores. Desde que voltou a democracia em 74, nunca tinha atravessado uma questão assim. Mas o presidente insistiu no estado de emergência, levou primeiro para um conselho de ministros, conseguiu aprovar, levou para a Assembleia e aprovou o estado de emergência. Que essa é uma das prerrogativas do presidente, né? Sim. Falei que ele é chefe de Estado e tem algumas prerrogativas, e essa é uma das dele, né? E aí decretaram por um período de 15 dias, e aí acabou sendo renovado por mais 2 períodos de 15 dias. Atravessou, então... E com a decretação do estado de emergência, que direitos foram suspensos, assim, a grosso modo, para a gente entender? Dá direito de... Direito de ir e vir, claro, né? Intervir, direito de ir e vir, requisitar bens e serviços, fazer compra sem o processo de licitação, dessa maneira, assim, né? Sim, justamente para conter a pandemia. E é o que se sabe, Portugal é um dos países que melhor tem enfrentado essa crise sanitária, né? Sim. E aí esse estado de emergência foi prorrogado 2 vezes, né? Atravessou a segunda quinzena de março e todo o mês de abril. Aí só no comecinho de maio é que passaram do estado de emergência para o estado de calamidade pública, que é menos grave, mas, quando começaram a tomar as medidas de desconfinamento, né? Sim, vocês estão vivendo esse período agora, né? 15 dias, né? Já estamos agora no começo de junho na terceira fase do desconfinamento. Teve em maio, por quinzenas foram fazendo a primeira fase, a segunda fase, e agora no início de junho a terceira fase. E tudo muito bem regrado, né? Estabelece a cada fase o que pode e o que não pode fazer. E a população adere sem problemas, sem celeuma. A maioria adere, né? Portugal aqui tem na Páscoa, eles chamam na escola das férias da Páscoa, que suspende as aulas a semana toda e as pessoas viajam, né? Costumam visitar as famílias no interior ou ir para a praia. E nessa semana da Páscoa, eles decretaram, né, com base no estado de emergência, que a pessoa não poderia sair do seu concelho, né? Concelho com C, que é praticamente o conceito de município, né? Sim. Semelhante ao de município, né? Interessante. Então, assim, a pessoa não podia atravessar, sair de Porto Alegre para Canoas, né? No período da Páscoa, né? Inclusive com barreiras policiais e nas estradas, e a maioria das pessoas aderiu, né? Na verdade, assim, só em situações de exceção, né? De ir para um hospital, as pessoas que estavam trabalhando precisavam ter uma carta da empresa dizendo que tinha que trabalhar, sair de um lugar para ir para outro, morar numa cidade e trabalhar na outra, né? Fato de a Espanha, e principalmente, primeiro a Itália, né? E Espanha terem tido esses resultados tão ruins, eu acho que serviu também de estímulo para que o resto da Europa aderisse, né? Eu acho que Portugal, Espanha, Alemanha também foi assim, né? Mas outros países não foram, né? Por exemplo, a França, a Bélgica foi muito grave, né? A Bélgica não repercute tanto no Brasil, mas a situação por percentual, né? Por milhares de habitantes foi pior que na Itália, né? O Reino Unido também, o presidente, o primeiro-ministro de extrema-direita deles primeiro debochou da pandemia e acabou virando uma situação muito grave lá, né? Até ele acabou sendo hospitalizado. De fato, hoje pela manhã, nos jornais brasileiros aqui e nos jornais internacionais, justamente circulava a notícia de que somente a partir de hoje vai se tornar obrigatório o uso da máscara na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra também. Mas, Luísa, deixa eu te trazer um pouquinho para o nosso cenário. Fazendo um cotejo aí, porque eu sei que tu acompanha também as notícias aqui do Brasil,
Como é que tu vê esse nosso cenário, rapidamente, né? Porque nós sabemos mais ou menos o que é, enfim, um cotejo entre o enfrentamento aí, o enfrentamento aqui, com essas tensões políticas que o nosso representante máximo da República tem criado, né? Como nos Estados Unidos, ele mais cria problemas do que resolve problemas. Então, nesse cenário, eu te pergunto como é que tu vê a política, porque nós ainda não sabemos se eles vão adiar as eleições ou não. Tu que já foste candidata e eu sei alguma coisa sobre isso, né? Porque Sim. partilhamos juntas bons momentos. Como é que tu vê a política hoje e a mulher a inserção da mulher no Brasil? Como é que tu vês? Uma coisa positiva, uma coisa negativa? Quais são os aspectos que tu acha que seriam relevantes abordar aí? Primeiro, a política do Brasil em relação à pandemia, né? Que o brontossauro aí está fazendo tudo errado, né? Tudo ao Sim, contrário do que recomenda, né? Os organismos internacionais, o que os outros países têm feito, né? Eu falei do Reino Unido que não queria tomar medida, mas depois que o próprio primeiro-ministro adoeceu, ele acabou tomando medidas, né? Nos Estados claro. Unidos, o Trump também, de maneira assim conflituosa, ele também acabou tomando algumas medidas de prevenção, né? Embora lá tenha conflito, às vezes ele também tem a questão da cloroquina que ele diz que toma, tem aquela questão de tomar água sanitária, e um monte de Sim, besteira, né? Mas, enfim, do Brasil acabou sendo pior do que todos eles, né? Apesar de que em alguns estados e municípios, né, tenham tomado medidas, mas não de maneira suficiente, né? sim. É que, na verdade, a falta de coordenação de um poder central, Uhum. né, que faça uma coalizão de forças é muito difícil, porque no Brasil não está acontecendo isso, né? O governo federal não está caminhando junto com os governadores, e isso é claro que só pode se refletir de uma forma negativa. E olha, interessante, ouvindo a tua fala, né? Tanto a Inglaterra, quanto o Brasil, quanto nos Estados Unidos, que os governos são semelhantes, se observam as mesmas coisas. Essa crise racista, né, que está acontecendo, crise, não é uma crise, porque isso é permanente nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e se dizia justamente que agora não é que o racismo aumentou, é que ele está sendo mais filmado, né? Então, Uhum. aconteceu George Floyd lá nos Estados Unidos. Aqui, ontem ainda se soube de uma criança negra que caiu, enfim, não sei se chegou. Então, nós temos esses problemas semelhantes, né? Um governo de extrema-direita que, em lugar de trazer o povo, não é? Enfim, para que se caminhe junto, cria uma série de problemas, e ainda tem esses agravantes, esses complicadores, né? Que são o racismo também e o misoginismo. Então, a misoginia, desculpe. Então, é tudo bastante difícil e não é uma coincidência isso, né? Essa ascensão da direita no mundo. A gente sabe que isso é uma coisa bem presente e bem estudada. Mas, enfim, seguimos. Aqui nós estamos vivendo nessa situação. Como é que tu vê as mulheres inseridas nesse caos no Brasil? É pior, né? Bem pior para as mulheres, porque é uma política machista, né? Uma política sexista, né? Que nega o direito das mulheres, né? Ou só hoje, de passagem, né? Eu não tive condição de aprofundar. Eu li uma notícia dizendo que uma parte lá um grupo de mulheres lá do Ministério da Saúde foi demitido porque colocou recomendações favoráveis ao aborto legal, né? Dentro de algumas orientações da saúde, né? E inclusive aquela que já se disse integrante do movimento feminista, que agora está angariando gente na rua para o golpe, né? A Sara Sim, nazista, sim, expôs o nome das pessoas, né? Enfim, então, assim, tá bem mais difícil para as mulheres, né? A questão
da pandemia, do confinamento, também está aumentando os casos de violência doméstica, né, os casos de feminicídios, né? Sim. Não tenho dados, mas a gente acompanha notícias aí. Os crimes contra crianças também, a gente está vendo, até em Portugal aqui surgiram alguns casos bem bizarros, né, nesse Aham. período. E, Isso na verdade é uma constante, é porque justamente ou as pessoas não estavam atentas ou as notícias não saíam, porque isso sempre aconteceu. Na verdade, eu acho que a luz que está sendo jogada sobre a violência contra as mulheres, os feminicídios e abuso e violação de crianças e adolescentes, infelizmente é uma realidade, não é que nós temos tentado combater, mas até agora não temos tido muito sucesso, né? Pelo que nós estamos vendo na Argentina também. Amanhã nós vamos entrevistar uma colega argentina. Ela nos falava que lá a coisa também está bastante difícil. Mas, enfim, deixa eu te dizer que eu acho que tu também, claro que tu sabe, há diversos coletivos de mulheres no Brasil inteiro que estão tentando projetar as mulheres também de uma forma organizada, para que justamente se crie um ambiente propício para que novas mulheres ingressem na política, ou as que já estão consigam expandir ainda mais. Me parece que timidamente, e nem tão timidamente assim, a nossa sociedade civil, principalmente as mulheres, estão tentando fazer esse movimento. Não é? O que nos dificulta as coisas aqui é justamente o isolamento. uhum. E é importante, sim, todo o trabalho que vier a ser feito nesse sentido, né, de promover a participação das mulheres na política, de promover a participação das pessoas negras, das pessoas LGBT, enfim, todos os tipos de minorias, né? Na verdade, no Brasil, pessoas negras e no mundo, mulheres não são minoria, né? São minoria assim, Em termos de minoria representatividade. política, né? Minoria política porque não tem acesso às mesmas, da mesma forma e nas mesmas condições que os homens brancos têm, né? Uhum. Pois é, tu tem alguma sugestão nesse sentido, alguma coisa que tu considere relevante que ainda não se pensou, que não se fez, que pudesse melhorar essa situação? Eu sei, é uma coisa difícil, é a bula, o remédio, eu sei que não. Mas, enfim, o que é que tu achas mais relevante para que nós consigamos nos inserir mais na política? Onde é que tu acha que está o ponto nevrálgico? Bom, o que ainda não se fez no Brasil, e no Brasil tem muita dificuldade de fazer isso, e não é só aí a questão das mulheres, e aí eu até peço licença se eu estou extrapolando o objetivo da conversa Não, de não, hoje, não, fica mas à é fazer, vontade. mas é fazer o que estão fazendo nos Estados Unidos, é ir para a rua e tocar fogo em tudo, né? No Brasil falta fazer isso. Nós tivemos um golpe de Estado no Brasil e as pessoas aceitaram passivamente, né? E agora Nós estamos na tivemos iminência de sofrer um outro e as pessoas um golpe estão dentro do acomodadas. golpe, né? E uma eleição viciada, que o candidato que provavelmente ganharia a eleição foi impedido de concorrer, foi preso, impedido de concorrer, e o juiz que fora da lei mandou prender e manteve ele preso, depois foi ser ministro do cara que se elegeu, né? Pois é, e agora deixou de juiz, passou a ministro, de ministro passou a advogado do presidente, e de advogado do presidente acabou saindo, né, de um É, governo que ele, de uma forma ou de outra, ajudou a construir, né? A gente sim. bem sabe. Pois é, a questão é justamente essa, que aqui, pelo que se observa, o isolamento social, na verdade, o está favorecendo nesse sentido, porque cada dia é um avanço, uma atitude maior, vamos dizer assim, a cada dia um novo ato autoritário, uma nova confusão que se cria para constituir um caos, né? O ataque às instituições, ao STF, a própria Sassari Inter, a gente sabe que são marionetes, né? E são pessoas pequenas perto daquilo que está por trás. Mas, enfim, se não houvermos no Brasil, né, esperando que não haja,
que não vença, né, essa forma autoritária de ver e conduzir o mundo e as pessoas, nós não conseguimos ir para a rua ainda porque temos o isolamento, né? Essa é a grande questão aqui. Então, de uma forma ou de outra, as mulheres estão se preparando e a partir de ti, a partir da tua entrevista de hoje, nós vamos entrevistar uma série de mulheres que militam na política em todos os níveis, justamente para nos dizer o que é que elas estão fazendo para colocar mais mulheres na política. Uhum. Então, na verdade, fica uma coisa muito difícil da gente de colocar, porque é uma incerteza. Na verdade, o mundo inteiro está na incerteza do que vem depois do Covid, né, Luísa? Como é que é isso aí? Também é o mesmo sentimento? Também, né? Mesmo com a estabilidade política que tem aqui em Portugal e na maioria dos países europeus, né? Pelo menos na Europa Ocidental, a questão da economia não se sabe como vai ficar, né? Portugal, Espanha, França, Itália são países que vivem muito do turismo, né? Tem uma receita de turismo muito grande e já estão considerando este verão europeu, que nem começou, né? Começa no dia 20 e poucos de junho, vai até setembro, né? Já estão considerando esse verão como uma estação perdida para efeito de turismo, né? Procurando aqui em Portugal incentivar, né? Porque vai ser bastante difícil de vir um grande número de turistas de fora, procurar incentivar o turismo interno, para pelo menos assim evitar uma quebradeira nos negócios de hotéis, bares, restaurantes, né, para pelo menos salvar alguma coisa. Tu sabe, ontem eu li os jornais na Itália e saiu agora um voucher vacância, né? Voucher férias. Então, inclusive isso o governo está fazendo para ajudar as famílias. É algo simbólico, claro, 150 euros, 250 euros, para que as famílias possam gozar um pequeno período de férias, justamente no mesmo sentido em que tu colocavas, que fique dentro do território nacional. Não é? Porque me parece que é iminente justamente uma falência com efeito dominó, não só no setor turístico, como em outros setores também, né, de atividades econômicas. Uhum. O transporte aéreo, né? A TAP é uma referência para Portugal. Ela foi privatizada lá anos atrás, num governo de direita, né? E agora se fala em o governo injetar dinheiro na TAP, em fornecer algum tipo de ajuda. Se especula que ela não vai ter condição de sobreviver sem aporte de recurso, né? Então está se discutindo muito isso, e é capaz do governo acabar tendo que injetar dinheiro e aí reassumir a maioria do controle acionário, voltar a ser uma estatal portuguesa, tá? A empresa aérea, né? Uhum. Luísa, e saindo um pouquinho da política, diz para nós, explica para a gente o que quer dizer a sigla LGBT, o que são pessoas trans também, o que é uma pessoa cis, enfim, esses jargões que se usa, mas que nem todas sabemos o que significa. Bom, LGBT é uma sigla assim que define as orientações sexuais e identidades de gênero, né? É L, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, né? Aí todos os T's unificam em um T só, para não ficar uma sigla enorme, né? Aham. E ainda tem lugares que acrescentam um Q de queer e de intersexo, né? Fica LGBTQI ou LGBTI, né? Conforme o grupo aí se autodenomine, né? Aham. O que são pessoas trans? Diz para nós o que significa. Bom,
pessoa cisgênera Ah, é quando a gente nasce, tem lá uma identificação de sexo ou de gênero com base no genital externo, né, na aparência, né? certo. Grosso modo falando, se tem um pinto é menino, se tem uma vagina é menina, né? Certo. E a Aham. partir daí a pessoa recebe toda uma carga de expectativas, de educação diferente, né? Aquela coisa da ministra da Goiabeira, que diz que menina veste rosa, menino veste azul, e a partir dessas divisões aí recebem toda uma carga social bem diferente, né? E expectativas de que a pessoa vá ser na vida fazendo coisas bem diferentes, simplesmente pelo fato de ser definido como menino ou menina, né? Então, Certo. voltando lá, a pessoa cisgênera é aquela pessoa que foi identificada como menino ou menina, né? Homem ou mulher, e Sim. que corresponde àquela definição, né? Sim, a Cis é o que está definição do mesmo com o lado, sexo. né? E trans é quem atravessa, né? É quem, por exemplo, foi identificado como menino lá na infância, criada como menino, mas se Aham. descobre, se percebe como mulher ou com uma identidade feminina, né? Aham. O contrário também, foi identificada como mulher lá no começo, mas percebe com uma identidade masculina, e aí vai assumir ao longo da vida uma identidade masculina. Então, Sim. essas são as pessoas trans. Olha só, Luiz, é aí que entra um pouco, eu acho que a confusão, né? Onde é que entra o gênero? Porque o sexo é como a pessoa nasce, do sexo feminino ou sexo masculino. O gênero seria uma criação social, é isso? Uma identidade social? Que a sociedade justamente te impõe de acordo com o sexo que tu nasceste? É isso que significa gênero? Sim, é o que algumas teóricas feministas, né? Eu gosto muito da Butler, né? Da Judith Butler fala, Ah, né? E vários, não só ela, né? Tem toda uma linha de, de, de pesquisadores e pesquisadoras aí da área social que trabalha com essa ideia do gênero ser socialmente construído, né? E os papéis de gênero socialmente construídos de acordo com aquilo que se espera que a pessoa seja, né? certo. Então é por isso que será que as pessoas de direita, de extrema direita, temem essa palavra? É isso? Porque não dá para entender por que é que temem tanto essa coisa. Falam ideologia de gênero, porque ideologia não tem nada a ver com isso, né? É uma realidade. O gênero é uma realidade Sim, social, não é isso? Queria é, desmistificar um pouco isso para que as pessoas entendessem. é por preconceito, né? É porque a direita, a parte mais reacionária da sociedade, o fanatismo religioso, que trabalha com o quê? Com o controle das pessoas, né? Claro. Controle da mente, controle do corpo, né? Através da repressão ao corpo, a maneira da pessoa se vestir, a maneira da pessoa se expressar, eles também controlam a maneira da pessoa agir politicamente, né? Então Inclusive com faz parte relação à de orientação sexual, né, das um plano pessoas. maior de controle das pessoas, né? Para ser obrigado a cumprir um padrão que eles acham que tem que seguir, né? Aham. Seria justamente uma sociedade mais conservadora que criminaliza a palavra gênero por Uhum. conta de que para essas pessoas conservadoras é inaceitável esse conceito, ou seja, se tu nasceste com a genitália masculina, tu é homem, se tu nasceste com a feminina, tu é mulher. É isso, então, a grosso modo, vamos dizer assim, só para É, uma iniciação. e já num segundo passo, também porque eles precisam de inimigos para combater, né? Esse fanatismo ele precisa sempre ter, né? O fanatismo Alguém na religioso precisa ter um bebida. demônio para combater, né? É. Então eles elegem essas pautas assim, a pauta do aborto também, né? A pauta do feminismo, de criar assim espantalhos em relação a isso, né? A sexualidade, ao feminismo, ao aborto, para ter inimigos aos quais combater, né? Claro, para identificar justamente os inimigos Uhum. e controlar cada vez mais
do sistema, né? Essa é uma outra palavra considerada um palavrão, né? Como gênero, feminismo também é considerado um palavrão, né? E a maioria das pessoas, tu acredita que pensa que feminismo é o contrário do machismo? Quer dizer, então acham que quando, não é? E criam aquele estereótipo que a feminista é a que tem pelo na axila, no sovaco, como dizem, né? Anda com cabelo na venta e tal, né? Isso. Perna cabeluda também, sovaco e tudo mais. Então, por favor, né? Gente, feminismo não é o contrário de machismo, né? Assim como se falar de gênero também não é um crime, é uma realidade social, não é? E é preciso que as pessoas entendam. Na verdade, acho que a maioria vai atrás desse discurso conservador porque realmente não sabe, Luísa, o que é. Não conhece esses conceitos. Outro dia mesmo nós entrevistamos uma mulher valorosa, e ela disse, não, eu sou contra o feminismo. Quer dizer, então me parece que há um grande equívoco com relação a essas palavras que nós temos que começar a desmistificar. E é provável que ela tenha dito que é contra sem saber exatamente o que é o feminismo, né? O que é o feminismo? De acreditar num espantalho, né? Que é essa extrema-direita, ela cria espantalhos, ela cria uns monstros lá que não existem, né? Para poder bater neles, né? E ter algo a combater, né? Sim, para continuar manipulando, claro, né? Mas, enfim, Lu, e fala um pouco para nós mais das pessoas trans. Por que que pessoas trans e gays, tô me lembrando agora de algumas, assim, só por cima, né? Lembro também do Jean Willis, logo que, um pouco antes dele sair do Brasil, por quê? Porque justamente começou a bater de frente com essas pessoas que pregam esse tipo de preconceito e tornaram uma bandeira, né? Então, na verdade, no Brasil, a gente sabe que no mundo também é assim, mas no Brasil começou um período muito grande de assassinatos de pessoas gays, de lésbicas, de travestis, de pessoas trans, não é? Esse é o mesmo terror, então, deles, da palavra gênero, da palavra feminista. Como é que é isso? Explica para nós um pouquinho. O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? Mais mata gays, lésbicas e mais mata pessoas trans também, né? E no caso do Jean Willis, pelo envolvimento político que ele teve, né? Inclusive enfrentamento pessoal com o Bolsonaro no Congresso, Sim. né? Lembrando que no dia do golpe que o Bolsonaro homenageou o Ustra O torturador. e na hora que o Jean deu o voto dele, passou o Bolsonaro, xingou ele cuspiu no Bolsonaro de raiva, né? Sim, Por, me recordo. por esse acúmulo. Então, Difícil, ele também vinha sendo ameaçado, né? Ameaçado ele, a família dele. Ele já não tinha mais vida social, vida pessoal, né? Ele não podia mais andar na rua. Todo lugar que ele ia, ele tinha que andar em carro blindado, cercado de seguranças, né? Chegou um ponto que ele saturou. Ele achou que aquilo não era a vida, que era melhor sair e ser, digamos, livre fora, né? Do que viver quase que numa prisão no Brasil, né? Sim, se tu observar, agora tu tá falando, tá me vindo também, né, o Glenn, do Intercept, e o marido dele. Quer dizer, as pessoas LGBTs, assim como as mulheres, os negros, os LGBTs, é por isso que nós precisamos ter mais representação política, para que nós possamos defender o direito à diversidade? Essa seria uma das causas? Sim. É só ver que o tipo de representação que tem no Congresso, a grande maioria são homens brancos, héteros, cisgênero, de classe média alta e de idosos ou de meia idade, né? Não tem representação proporcional de mulheres, de juventude, de pessoas negras, pessoas LGBT mesmo sendo minorias, chegam a ser o que uns 10% da população, assim, de maneira bem chutada, mas não tem 10% no Congresso, tem um parlamentar que seja, né? O Jean Willis, o Jean Willis, ficou com ele saindo, ficou o Davi Miranda, né? É um de 500 e pouco, né? Quando 10% tinha que ser 50.
Claro, assim como as mulheres, como a população negra também, né? Mulheres tinha que ser a maioria. Pois é, se a gente botasse uma foto, né, do parlamento atual, do Congresso, por exemplo, do Congresso atual, do que seria, quer dizer, ali a gente vê plenamente que não temos representatividade no parlamento, não é? E eu acho que esse seria um dos maiores motivos para que as mulheres, as pessoas LGBT, a população negra tivesse mais acesso à política para que tivesse representatividade, né? Uhum. Sim, política para ser representativa ela tem que ser um retrato da sociedade, né? E na verdade ela não é um retrato, ela é um retrato dos que têm mais dinheiro, dos que têm mais poder econômico. Era aí que eu queria chegar. Então, como é que justamente essas minorias que somos nós, que na verdade somos maioria, né? Mulheres, por exemplo, população negra, como é que nós vamos ter acesso à política se nós não temos recursos, os mesmos recursos, não é? E isso então vai desencadeando, é uma cadeia, na verdade, não é? Porque nós, É um outro problema que tem que ser resolvido de algum jeito, né? através do trabalho e da renda, de políticas públicas, é isso? Na verdade, teria que mudar o sistema político para se estabelecer, por exemplo, voto em lista com paridade de gênero, né? Que seria uma proposta muito boa, né? E que todos os partidos também pudessem representar, né? Como alguns partidos de esquerda já têm regras internas para que nos seus órgãos diretivos internos tenha paridade de gênero, tenha representações de pessoas negras, de juventude, de LGBT, né? No caso, eu sou petista, eu sou suplente de vereadora pelo PT, e o PT tem essas regras para as suas instâncias internas, né? Na Nas verdade, candidaturas ainda não funciona tão bem assim, né? Nas candidaturas ainda tem bastante disparidade das candidaturas masculinas em relação às femininas em geral, né? Acaba refletindo o que é a sociedade, né? Mas pelo menos internamente já se tem medidas para diminuir essas diferenças, né? Para corrigir as diferenças. então, enquanto não se resolve essa grande desigualdade econômica, talvez justamente a porta de entrada seja justamente que os partidos tenham mais comprometimento nesse sentido de incluir as pessoas, não só os homens brancos e héteros, não é? Acho que Uhum. essa seria uma boa ideia, assim, uma boa mensagem para deixar. Sim, é uma inclusão de verdade, né? Também não incluir mulheres como laranjas, como aconteceu Certo. com algumas mulheres do PSL, que logo depois da eleição acabaram denunciando, né? Inclusive que receberam dinheiro para a campanha, mas tinha que repassar para outro, enfim, Sim, que teve soubemos lá com o Bibiano, que morreu do coração, sabia? Ele sim, sofreu um infarto, imagina. É. Bom, tem gente que o avião cai, outros, né, sofrem infarto, mas tudo bem. o João Goulart também, né? Sofreu um infarto no exterior na época da Operação Condor, né? Pois Coincidentemente, no é. mesmo mês que o Juscelino sofreu um acidente de carro na Via Dutra. O Brasil é cheio de coincidências, né? É um país onde as coincidências permanecem, né, acontecendo. Luísa, eu gostaria de te passar, então, para a Heloísa, que vai conversar um pouquinho mais contigo, tá? Tá, tudo bem. Então agora é comigo. Agora, Luísa, tu vai contar pra gente como é que é a Luísa no século XXI. E o século XXI entrando com tudo, com toda essa pandemia, com todo esse isolamento terrível que está passando o mundo inteiro. Como é que está a Luísa no século XXI? Como é que está a Luísa para as metas para daqui a 5 anos? Conta para nós. Abre teu coração um pouquinho. Bem, né? O século XXI já tem 20 anos, né? Então eu vou tentar, acho que Já responder, dar uma quase resposta maioridade, né? mais atual, né? Para falar da Luísa de 2020, porque eu fiz uma mudança muito grande de vida, né? Eu mudei de país no final de 2019, vim para morar em Portugal
exatamente para buscar uma qualidade de vida melhor, né? A decisão de sair, né, não foi para fazer turismo, né? Foi para realmente estabelecer residência no outro lugar e começar uma vida nova, né? Até porque a situação aí do Brasil é bastante séria, ela vinha se agravando há anos, e sei lá, eu comentei até isso hoje com outra pessoa que eu estava conversando também, também online, de que mesmo que derrube o Bolsonaro hoje, né, até o Brasil voltar a ser um lugar saudável vai levar muito tempo, né? Mesmo que aconteça isso hoje, né? Então, o meu projeto, né, eu já sou aposentada, né? O meu projeto foi sair, né, para começar uma vida nova, com mais qualidade de vida, com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Tanto em relação aos preconceitos que existem no Brasil, quanto à questão de segurança mesmo pública, né? Portugal é um dos países mais seguros do mundo. A gente pode ter o banco, bota o caixa eletrônico na calçada, na rua, né? As pessoas passam na rua ali, retiram dinheiro, os outros passando em volta e ninguém se preocupa em que vão bater a carteira no meio da rua. É esse tipo de tranquilidade que eu busco e é isso que eu procuro, assim, desenvolver daqui para frente, né? A pandemia é algo totalmente inesperado, né? Ninguém no mundo sonhava, imaginava com que pudesse, alguns meses atrás, que isso pudesse acontecer, mas está nos fazendo refletir sobre uma série de coisas, né? Fazer a gente parar para pensar, né? Voltar sei lá, desde o básico, a fazer mais comida em casa, né? Comida mais saudável, perceber o quanto de coisas supérfluas que a gente consome, que a gente faz só por uma questão de que todo mundo faz, né? Tipo, de competir com os outros, porque os outros fazem também. E agora que está parado em casa, a gente cair a ficha que boa parte dessas coisas não são necessárias, né? A gente pode viver sem isso, né? E, enfim, né? E a partir daí restabelecer uma maneira de viver diferente, né? Bom, então a gente tem muito ainda para viver ainda, né? Diferente. Mal a gente sabe o que nos espera, né? Para daqui a alguns anos ainda, porque vai ter, eu acredito que ainda vai ter muito reflexo ainda do que a gente está vivendo hoje. Não só a nível do nosso país, como a nível Portugal, como a nível mundial, né? Em todas as áreas também acredito que, não além da política e economia, tanto até na parte de educação. Nós vamos ter uma revolução imensa, né? Em todas as áreas, acredito. Mas a gente agradece imensamente, né, Denise, a presença da Luísa aqui conosco. E vamos deixar para tu agradecer também. Muito Tá, eu mais uma vez agradeço o convite, né, Heloísa, Denise, né? Sempre um prazer em rever e conversar de novo com a Denise, né? Um prazer de conhecer, Heloísa. Prazer também. E estou às ordens aí para qualquer coisa que precisar, né? É só chamar. Bom, eu quero dizer que hoje nós fomos comportadas, né, Luísa? Então, numa próxima vez, num próximo convite, a gente vai ousar um pouco mais, não é? Porque não falamos tudo que gostaríamos, mas já começamos bem, né, Luísa? Acho que começamos bem. Muita saudade, um grande beijo, muita paz e muita saúde para ti aí. Obrigada, um beijão para ti, um beijão para ti, Heloísa, também, né? Tudo de bom. Um beijo e um abraço. Fiquem com Deus todos. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.